Fala, minha motorista preferida! Seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e ativar todas as notificações para você receber todas as dicas que eu posto aqui no canal para vocês. E hoje, o tema da nossa aula é: por que será que você não consegue dirigir sozinha? Vamos lá? Você já percebeu que quando você está com alguém sentadinho do seu lado no carro, fica muito mais fácil dirigir? Mas quando você está sozinha, o pânico aparece? Isso acontece com muitas mulheres e não é falta de capacidade. É o jeito no qual o teu cérebro foi treinado. Todas as vezes que você vai pegar no teu carro, sempre tem que ter alguém do seu lado. E nesse movimento, o teu cérebro vai se acostumando a somente receber comandos externos. É como se sempre tivesse um copiloto mental sempre te dizendo o que você tem que fazer. Aquela pessoa sempre falando: agora vira, agora freia. Olha, o carro tá vindo. Agora pode acelerar. Olha no retrovisor. Só que é claro, quando você está sozinha, essa voz some. E é nessa hora que você precisa perceber a hora certa de parar o teu carro, a hora certa em que o farol abriu, perceber a hora de dar seta, enxergar o carro vindo, enxergar e perceber se tem espaço para você passar. Aí, nessa hora, o cérebro que nunca aprendeu a tomar decisões sozinho, trava e faz você entrar em desespero, num estado de alerta extremo. E é claro, ele vai entrar no modo do mecanismo de defesa, que é a crise de ansiedade, o medo, vai te trazer aquela sensação de incapacidade, porque nessa hora qualquer lugar é melhor do que estar dentro do carro e no controle sozinha. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? É a mesma coisa que você aprender a cozinhar com alguém sempre te falando tudo o que você tem que fazer. Agora coloca sal, agora coloca água, agora tá cozido, desliga. Aí, quando essa pessoa não está do seu lado, você trava, porque você não sabe quanto de sal colocar, não sabe se o arroz já tá cozido. Mas por quê? Porque você nunca tomou essas decisões sozinha. E o que vai te libertar disso é o treino de autocomando. É você começar a treinar a dar para si mesma os comandos que vinham de fora. Como fazer? A primeira coisa que você precisa se dedicar é em aprender realmente como o carro funciona. Aprender de verdade como funcionam as normas de circulação para você conseguir se deslocar em meio ao trânsito. É entender que o trânsito ele tem uma linguagem própria e você precisa aprender a falar essa linguagem. E você também precisa entender o que os outros motoristas estão querendo te falar com os seus movimentos, com as buzinas, com as piscadas de farol. Isso tudo vai fazer você se sentir mais confortável em meio ao trânsito, sabendo falar a mesma linguagem e entendendo a linguagem que os outros estão falando com você. E não ter que depender de alguém ficar te falando o que o outro motorista quer, o que você precisa falar. É como se você precisasse de um intérprete entre você e o trânsito o tempo todo. E tudo, absolutamente tudo o que você for fazer dentro do carro, em meio ao trânsito, você precisa entender o porquê você está fazendo aquilo. E não simplesmente fazer porque alguém está te falando para fazer. As coisas elas têm um porquê, elas têm um como, e você precisa ter internalizado o porquê de todas as coisas que você faz. E um exemplo muito bobo e muito claro do que eu estou falando é saber o porquê que toda vez que você para o teu carro, você precisa colocar a primeira marcha para sair de novo. Pode ser que agora você já saiba o porquê tem que fazer isso. Mas com certeza teve um tempo em que você só fazia porque alguém te mandava fazer. Mas também não se preocupava em perguntar o porquê que colocava-se a primeira toda vez que tinha que sair com o carro. E em algum momento você despertou e percebeu que você precisava saber o porquê. E é sobre isso que eu estou falando. Você precisa acordar e entender que tem muitas outras coisas que você precisa saber o porquê, quando fazer, onde se colocar, entender o que o outro está falando e saber fazer-se entender para o outro o que você quer falar. Tem algo que eu vou te falar agora e que com certeza vai facilitar muito essa sua nova forma de raciocinar com relação a dirigir. Você precisa entender que dirigir é a repetição dos mesmos movimentos o tempo todo. Então, toda vez que você for sair com o carro, vai ser igual, não vai mudar, né? Toda vez que você for sair com o carro, você tem que ter uma sequência exata a qual você segue. Primeira coisa, liga o carro, depois coloca a marcha, depois abaixa o freio de mão, sente o pedal do carro e assim sucessivamente. Portanto, toda vez que for parar o carro, também vai ser a mesma coisa, não vai mudar.
Toda vez que tiver que dar ré, vai ser a mesma coisa, também não vai mudar. E assim por diante. No meu curso Método Dirige em 21 Dias, eu dou uma sequência lógica sobre tudo isso. Como parar o carro, como sair com o carro, a hora certa de passar as marchas. Em uma outra aula aqui do canal, eu ensino como passar as marchas. Você só precisa assistir o vídeo até o final. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar decorar essas sequências. E não ficar perguntando todo dia, toda vez que você vai sair com o teu carro, você precisa perguntar as mesmas coisas. Decora. Passe a tomar as suas próprias atitudes. Para você conseguir adquirir confiança, você tem que se ver tomando decisões sozinha. E de quebra, você ainda vai adquirir a confiança de quem te ajuda a treinar. Porque essa pessoa vai perceber que você já está fazendo as coisas sozinha e que não fica mais perguntando toda hora. Agora eu vou te passar um passo a passo para você conseguir pegar no teu carro e chegar num ponto de dirigir sozinha. Presta atenção. É um passo a passo de 5 dias. Pode ser que algumas pessoas consigam fazer esse passo a passo no mesmo dia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o volume de estresse que você coloca para dentro de si, porque esse volume de estresse muito elevado, ele pode acarretar numa pressão alta, pode fazer você vir a passar mal. Então, eu aconselho que você faça 5 dias seguidos. No primeiro dia, você vai treinar normalmente com a pessoa que sempre te ajuda sentadinha do seu lado. Mas você vai pedir para essa pessoa não te falar nada. Essa pessoa vai ter que ter paciência e tranquilidade para deixar você errar. É claro, desde que não seja um erro gravíssimo, né? Algo que vai fazer você bater o teu carro ou alguma outra coisa. E é nesse ponto que você vai se esforçar para corrigir o teu erro sozinha, sem perguntar nada para a pessoa que está do teu lado. E se você vê que a pessoa vai falar alguma coisa, pede para ela ficar quietinha. Nesse momento vai vir um estresse muito forte, mas se você conseguir passar por ele, conseguir manter a sua linha de raciocínio, mesmo enquanto você está muito estressada, é aí que está a virada de chave. Porque você vai conseguir controlar o seu medo, a sua ansiedade, mesmo no momento de muito estresse. Passou isso aí, garota? Pronta para a guerra. Dia 2. Você vai fazer o seu treino normalmente, mas nesse dia você vai pedir para a pessoa que te ajuda sentar lá no banco de trás. Eita, começou a apertar, hein? E mais uma vez essa pessoa vai ter que ficar em silêncio, deixar você errar, corrigir o seu erro. Tem que ter paciência, pede paciência para a pessoa. E dessa forma você vai conseguindo tirar a presença dessa pessoa do teu lado aos pouquinhos. Com a pessoa sentada lá atrás, você não tem aquele contato direto aqui e facilitado com ela do teu lado. Você vai começar a perceber que quem está no controle do teu carro é você mesma. Terceiro dia. Você vai escolher um percurso, pode ser até o mesmo percurso que você fez nos outros dias, mas você vai fazer 2 etapas desse treino. Você vai iniciar a primeira volta, né? Você vai iniciar o teu treino com a pessoa sentada lá no banco de trás e em silêncio mais uma vez, até você conseguir se acalmar. Se sentiu tranquila, isso foi na primeira volta? Maravilha. Na segunda volta, você vai pedir para a pessoa descer e ficar te esperando em algum lugar ali que vocês tenham combinado. E você vai fazer exatamente o mesmo percurso. Pode ser um percurso curto e bem fácil, tá? E aí, nesse momento, você vai fazer esse percurso sozinha. Você vai ver que na primeira volta você vai ficar eufórica, vai ficar super estressada, mas você vai conseguir manter uma linha de raciocínio, porque você já veio treinando devagarzinho. E você vai repetir essa volta sozinha quantas vezes você puder. Se esforce ao seu máximo, hein? Dia 4. Você vai repetir o mesmo treino do dia 3, mas agora você vai procurar um percurso maior e que tenha um pouquinho mais de obstáculos. Uma parada obrigatória. E se não tiver uma parada obrigatória, você vai criar uma parada dentro desse percurso. Você vai encostar o teu carro, vai parar, colocar no ponto morto, puxar o freio de mão, desligar o carro e reiniciar tudo sozinha. 5º dia. Nesse dia, você já vai começar a treinar sozinha. Repita essa volta sozinha várias vezes, quantas vezes forem necessárias, até você se acalmar. E vai devagarzinho aumentando o percurso e tenta mudar o trajeto se você sentir que é possível, tá? Mas vai devagarzinho que você chega lá. Você começar a se desafiar e criar metas vai ser o que vai te movimentar. Ficar parada treinando sempre a mesma coisa, o mesmo trajeto, não vai tirar você do lugar. Faz apenas você se sentir cada dia menos capaz. Muitas mulheres sentem medo de dirigir sozinhas porque sempre pensam: e se eu errar? E se acontecer alguma coisa e não tiver ninguém do meu lado para me ajudar? Ou dividir a responsabilidade? Esse é um medo muito real e mais comum do que você pensa. Mas a verdade é que o problema não está no erro.
O problema real está em você não saber como corrigir os seus erros, por uma falta de estudo, por uma falta de entendimento, por uma falta de não saber por onde começar. Quando você realmente se dedicar e aprender de verdade a corrigir os seus erros, eles vão deixar de ser um obstáculo e vão passar a ser parte do caminho para a sua evolução. Porque, afinal de contas, é errando que se aprende, já diria minha avó. Só vai realmente conquistar o sucesso ao volante quem aprender a assumir a consequência dos seus atos, sem medo de julgamentos. É justamente quando você começa a assumir seus erros e acertos que o seu cérebro vai chegar no ponto em que a gente está buscando e se assumir como totalmente capaz. Vai começar a interpretar isso como um eu sei tomar decisões, eu consigo me virar no trânsito. E esse é o passo a passo que vai transformar o seu medo em pura segurança. Se você se sente travada por não conseguir sair sozinha com o teu carro, agora você já sabe que isso é treino mental e que pode ser reprogramado. No meu curso, eu ensino exatamente como aplicar esses exercícios de forma organizada para você conseguir desbloquear o seu medo e ganhar segurança. Clica aqui no link abaixo, na descrição desse vídeo, e conheça o meu Método Dirige em 21 Dias, que já ajudou mulheres do Brasil inteiro a vencerem o medo de dirigir. Agora, eu vou te dar um exemplo aqui rapidinho, só para você entender como é que funcionam esses exercícios. Toda vez que você for pegar o teu carro e sair para treinar, você mesma vai falar, coloca a chave no comando. Primeira coisa que eu vou fazer é pisar na embreagem e ligar o meu carro. Agora eu quero andar. Vou colocar a primeira, coloco o pé no freio, abaixa o freio de mão, sinto o tremezinho. Para quem é minha aluna já conhece a minha linguagem e sabe quanto é fácil fazer esses exercícios aqui. Se você não entrou para o curso ainda, se inscreve lá. Aproveita que está na promoção. Ai, maravilha, andei com o carro, saí, fiz o que eu precisava fazer, agora eu vou desligar o carro. Coloco no ponto morto, puxo o freio de mão sem apertar o botão, super importante para ativar a trava do freio de mão e desligo o carro. E é isso, minhas motoristas maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui, compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa, se inscreve lá no meu curso. Beijo!